Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela Pologelski. Eu sou a Cristina Souza. Nós somos terapeutas ocupacionais da Fisiopeti e hoje a gente vai dar início a mais um tema de psicoeducação. A gente vai falar de alimentação, autocuidado e as nossas estratégias terapêuticas para dividir um pouco com vocês, para que os pais, os cuidadores possam estimular também as crianças no ambiente domiciliar e contribuir com o nosso trabalho. Bom, trazer as nossas missões, que é proporcionar a qualidade de vida e a vida independente o máximo possível, ser uma clínica de referência, por isso é tão importante olhar para a família e para essa parceria, trazer os nossos valores, ética, respeito, qualidade, inovação e profissionalismo, sempre pautando as nossas intervenções em práticas baseadas em evidências. Bom, para introduzir o nosso tema, a gente vai falar um pouquinho de dificuldades alimentares. Algumas crianças são seletivas alimentares e outras, apesar de não ter excluído um grupo inteiro para se considerar seletiva, têm dificuldades de ordem comportamental, sensorial, relacional. Para a gente trabalhar bem cada aspecto, a gente adota a escalada do comer, que a Cris vai aprofundar já com vocês, e a gente também vai olhar para os componentes do desempenho que estão relacionados à ocupação de alimentação. Nosso modelo sempre vai ser baseado na SOS Approach, ou seja, na própria escalada do comer. A importância de desenvolver esse trabalho para que a gente possa abordar os quadros e as dificuldades relacionadas a dificuldades de seletividade alimentar. Quando a gente fala de alimentação, é o corpo inteiro que participa. A gente precisa da cognição, das emoções, da cultura, da motricidade, tudo a favor ali do processo alimentar. É também uma construção de aprendizagem de habilidades ocupacionais e nutricionais, então a gente vai ter várias estratégias direcionadas ao conhecer de uma alimentação saudável, para a gente ampliar esse repertório e trazer para as nossas crianças hábitos mais saudáveis possíveis. Tudo vai começar com uma investigação clínica, então geralmente a nutricionista vai fazer uma entrevista inicial com os cuidadores, pode ser que ela sinta necessidade de solicitar exames, fazer encaminhamentos médicos, isso vai depender de cada caso e da avaliação dela, vai compor aí a escala de avaliação nutricional e a gente vai unir os dados da avaliação de terapia ocupacional, que vai explorar as habilidades de autocuidado e as questões sensoriais para desenvolver essa proposta juntas. E a gente pode também colocar que dentro da questão da nutrição, diferente da terapia ocupacional que vai avaliar a criança, a nutricionista ela sempre vai começar a avaliação pela família, né? Desde quando a criança, se ela amamentou, quando foi a inserção das frutas, da papinha. Então, sempre que a gente for precisar de uma avaliação da questão da parte alimentar, da nutrição, a gente vai ter que trazer a família, conversar com essa família, para poder iniciar a avaliação nutricional dessa criança. Aí a gente vai falar um pouquinho das estratégias terapêuticas da alimentação. E aí a gente vai trabalhar dentro da questão alimentar com a escalada do comer. O que é a escalada do comer? É um guia onde vai direcionando ali o passo a passo, porque comer é um ato assim grandioso, né? A criança, para ela comer, ela passa por 32 etapas até ela conseguir realmente, que é mastigar e engolir esse alimento. Então, o primeiro degrauzinho é o tolerar. A criança, através da questão do brincar, da questão lúdica, a gente vai fazer com que ela consiga tolerar esse alimento. Então, se é uma fruta, às vezes é um carboidrato, ela tem que estar ali na mesa, onde ela pode estar brincando de pintura, ela pode estar brincando ali de carrinho, e a gente vai deixar esse alimento próximo dela, para que ela tolere. Porque a gente entende que algumas crianças, ela tem uma tolerância tão baixa que às vezes ela chega a vomitar, a ter náuseas e ânsia, né? Só de ver o alimento, quanto mais se o alimento se aproximar dela. Então a gente está falando ali de permitir que o alimento esteja próximo dela, diminuindo um pouco essa aversão da criança ao certo alimento. O próximo passo é a criança interagir com o alimento. Então, é o segundo degrauzinho. A criança ela precisa de ter um engajamento mais visual
e emocional com esse alimento. Então, através de alguns utensílios, ela vai fincar o garfo, às vezes ela não quer comer, mas ela pode estar ali, ela está interagindo, ela está cortando, mas ela ainda não come. E isso já é um ganho. Então, às vezes, assim, nós, enquanto mães, a gente fala assim, não, mas ele corta, mas ele não come. Então, mas ele já está no passo, ele está caminhando. E é uma questão de paciência, tanto para o terapeuta, né, como para a família. Quando a gente fala assim, não, olha, ele está evoluindo, ele nem sentava na mesa, hoje ele está sentando e está aceitando o alimento. Agora ele já finca o utensílio ali no alimento. Então, ele já está no segundo degrau. Depois a gente vai subir mais um pouquinho, o cheirar. Então, às vezes também, pensando nas questões sensoriais, a gente tem algumas crianças que têm uma dificuldade sensorial, né, que não aceita alguns cheiros de alguns alimentos, que também para ela é muito aversivo. Pela própria questão sensorial, a gente vai ali trabalhando as questões do cheiro. Depois a gente vai trazer quais atividades a gente pode fazer. Mas aí a gente vai evocando as memórias afetivas dessa criança através de várias atividades que a gente pode fazer aí já no terceiro degrauzinho ali da escalada. Depois de cheirar, a gente tem o próximo passo, que é a criança tocar. E o toque, a gente, principalmente nós que somos terapeutas ocupacionais, a gente está sempre reforçando o quantas experiências está através do toque, porque a nossa pele tem muitos receptores. Então, a experiência sensorial da criança também vai aflorar nessa etapa. Por quê? Ela vai envolver diferentes texturas, temperaturas, o quente, se está frio, a consistência, né, dessas diversas texturas. Então, a criança ela pode tolerar essa textura ou não. E aí a gente vai falar, é uma criança que gosta de crocante. Então, provavelmente ela não aceita um Danone, porque é mais líquido, ela não aceita um purê de batata, que é mais pastoso, ou vice-versa. E aí, no próximo passo, a gente vai falar da criança provar esse alimento. Então, às vezes é só encostar no lábio. Opa, teve um avanço. Ela deixou encostar na língua. Mais um avanço. Ela tolerou colocar a pontinha do dedo no alimento, mas ela ainda não come. Temos mais um avanço. Até a criança conseguir realmente colocar na língua e às vezes ela vai pro penúltimo passo, que é ela põe na boca e cospe. Mas aí a mãe fala, mas ela não engole, porque ainda não chegou na etapa final. Aí sim, quando a gente, depois de um tempo de trabalho, depois de muito tempo ali de espera, a gente entendeu que essa criança ela já tolera, ela já interage com o alimento, ela já aceita o cheiro de diversos alimentos, né? Ela toca no alimento e agora ela prova e come. Então, o que é o comer? É ela conseguir colocar na boca, mastigar e engolir. Seja de forma independente, ou às vezes ela precisa, para engolir, ela precisa beber um pouco de água, um suco, um refrigerante. Mas o fato dela mastigar e engolir, nós chegamos na etapa que a gente queria, que era a fase realmente a etapa do comer. Né? Aí sim a gente pode falar, o Joãozinho agora ele come a maçã, ele agora está comendo frango, porque agora ele passou por essas etapas. A gente sabe que cada criança vai ter o seu tempo, né? Não dá para a gente falar, isso demora quanto tempo, Cris? Pode ser que demore meses, pode ser que tem crianças que a gente consegue evoluir com um certo alimento numa questão de uma semana, e tem crianças que realmente vão demorar um pouquinho mais, né? Então é um jogo de paciência, e aí a gente vai trabalhando isso com a família todos os dias. Então é importante essa troca da família com o terapeuta, tanto o terapeuta ocupacional quanto o nutricionista, e até a questão dos terapeutas ABA, que também trabalham, né? A criança é isso, ela precisa comer, ela vai comer no lanche, tanto na sessão do ABA, como na sessão da Nutri, como na sessão de fono. Então, assim, todas as áreas. A gente faz a avaliação até a Nutri, mas a equipe multidisciplinar, ela precisa estar envolvida juntamente com a família para isso dar certo, porque senão a gente não consegue avançar. Exato.
tem agora no nosso próximo slide algumas atividades que vocês podem desenvolver em casa. É sempre legal conversar com a equipe de TO e de nutrição para saber qual é o passo que eles estão trabalhando na sessão. E a gente trouxe aqui o objetivo maior, né? Dentro de cada passo tem micro-objetivos que a união de todos eles vai dar 32 passos, né, Cris? Isso. Então é legal vocês baterem esse papo para saber, olha, a gente está trabalhando tolerar. Antes ele deixava ficar lá longe a banana, agora a gente já está colocando na mesa. Olha, a gente já está no passo de tocar, de cheirar, para você poder fazer estímulos em casa que vão potencializar o trabalho. A gente tem que lembrar que a alimentação é uma relação emocional, antes de tudo, de confiança. Sim. Então, se de repente você quiser estimular o seu filho dentro de um passo que ele ainda não está pronto, que ele não desenvolveu recursos internos para encarar, pode ser que essa tentativa de ajudar, na verdade, cause mais aversão e vai deixar esse caminho mais longo, né? Antes de tudo, é trabalhar muito a aceitação, o respeito ao tempo, a variação, entender o porquê que essa criança tem tanta dificuldade em relação a esses alimentos. Ela pode estar pareando com dor, ela pode ter uma alteração, às vezes até de caminho gastrointestinal, por isso que a avaliação da Nutri é bem criteriosa nesse sentido. Bem rica, né? Bem rica, porque a gente vai tentar entender qual é a razão de não comer. É só uma questão sensorial? Muitas vezes não. A criança ela pode estar pareando com sensações muito aversivas. E aí, achando que a gente está ajudando, a gente vai lá impor que ela coma e fica naquela autocobrança, né? Ah, se a Nutri está conseguindo, se a TO está conseguindo, por que eu não consigo fazer meu filho responder? Então, senta com os profissionais, conversa, vê quais atividades a criança está conseguindo participar. E na hora de replicar isso em casa, faz de uma maneira divertida, lúdica. O objetivo final de 32 passos é comer. A gente tem vários passinhos para chegar lá. Então, só dele tolerar um pouco mais perto, dele brincar de carimbo, de aceitar fazer um desenho com uma fatia de beterraba para pintar. A gente consegue fazer massinha com alimentos, a gente consegue fazer gelatina com alimentos, mas precisa ser, antes de tudo, resgatado o prazer, a emoção de brincar, para que a criança possa tirar aquela versão inicial e reconstruir uma nova relação com o alimento. Se isso for desrespeitado, a gente dá 3 passos para trás quando a gente demorou muito tempo para dar um passo para frente, né? Então tem que estar bem alinhado. A gente deixou aqui algumas recomendações, são exemplos para vocês poderem ter ideias para discutir com a equipe de Nutri e de TO. E agora a gente vai entrar nas habilidades de autocuidado. Só lembrando, Dani, que às vezes é isso, quando tem uma atividade lá que a gente colocou, a criança está tolerando, e, na verdade, interagindo com o alimento. Aí tá lá, fazer atividade de carimbo com os alimentos. Mas a gente não pode pular a etapa, como a Dani trouxe. Porque se a criança agora que tolerou, você aguarda, vai fazendo outras atividades ali relacionadas ao tolerar, né? Porque se a gente já olha, que vai dar o cheirinho do limão, cheira o limão, filho, mas mãe, ele não tá nem tolerando ainda, ele ainda precisa sentar próximo desse limão, ele ainda precisa fazer a etapa de pegar o carimbo do limão e desenhar. Tudo isso a gente está falando de forma lúdica, então, para respeitar esse tempo da criança, né? Porque senão a gente já vai com muita sede, que nós queremos que a criança coma, e aí a gente acaba realmente causando mais um trauma ali, né? Às vezes a criança já tem, por isso que ela não come, e aí a gente só reforça, só fica, e aí volta os passinhos para trás. E um ponto que eu lembrei que é bem importante, na nossa cultura, algumas pessoas foram criadas com a proibição de brincar com alimento. Então, muitos pais podem ter vindo de uma origem assim. Eu vim, não era permitido brincar com a comida sagrada, pois no prato tem que comer tudo até o final, né? Afinal, papai e mamãe trabalharam muito para trazer esse recurso para vocês. E essa rigidez em relação à forma como a gente foi criado pode aparecer, né, nesse momento de estimulação. Ela só vai atrapalhar.
né? Quando a criança brinca, ela confia, ela explora, ela descobre, ela se aventura, ela sente emoções positivas, e é isso que a gente quer relacionar à comida. Se for muito difícil para vocês, né? Se assim como eu, vocês estiverem vindo de uma cultura em que é proibido brincar com a comida, né? Da nossa criação, a gente pode pensar outras atividades que vocês possam fazer. Vamos brincar então com massinha que faz o formato do alimento e tem uma textura similar à que a gente está trabalhando. Figuras, né? Dá para usar figuras. Vamos fazer caça ao tesouro no mercado, quando a gente está explorando os cheiros. Não é normal estar lá no hortifruti e a gente cheirar para saber se está maduro, cheiro de banana, cheiro de goiaba. Então, a gente pode trocar algumas ideias, né, com a equipe que atende a criança e descobrir formas que não sejam ruins, né, que não confrontem. Entender em qual etapa está a sua criança, o seu filho, né? E que vocês não tenham que vivenciar coisas que vocês aprenderam que não é o ideal, né? Para mim, brincar ainda com a comida, por mais que eu trabalhe no campo, eu já naturalizei de tanto que eu brinco no trabalho. Mas em casa, como mãe, é uma barreira para mim, porque, eu fui criada de um jeito muito rígido, né? E aí, brincar com a comida sempre daquele... não devia estar fazendo isso. É errado, né? Então a gente tem que também se conhecer e trazer para os terapeutas esses receios. Falar, olha, para mim é difícil, na hora eu dou uma travada, na hora eu quero direcionar para comer, porque eu fui criada dessa maneira. Então, o terapeuta vai construir com vocês ali outras formas de participar dessa fase, né? Entrando então nas habilidades de autocuidado, a gente foca tanto na seletividade alimentar pelas questões sensoriais ou comportamentais, e a gente esquece que para muitas crianças usar um talher, fazer toda a coordenação visomotora, resistência contra a gravidade, ter integração bilateral para cortar um alimento com a faca e o garfo, ou até sustentar o peso de um copo, às vezes isso é a principal dificuldade para ela não comer. Tem muitas crianças que só bebem leite, que só aceitam a mamadeira, porque deita, tá numa posição contra a gravidade, tá confortável e não consegue não sentir um cansaço extremo quando tá tentando manejar a colher, mesmo que seja para comer um iogurte mais líquido, né? Tomar ali o leite com um cereal no bowl. Então, quando a gente avalia a criança, a gente vai estudar quais são as habilidades que aquela criança na fase do desenvolvimento precisa para comer, e muitas crianças desistem de comer porque encontram dificuldades de planejamento motor, de resistência muscular, de manutenção postural, de reatividade sensorial e até de entendimento. Às vezes a criança para na frente do alimento, ela quer muito comer, mas ela não sabe por onde ela inicia, ela tem falhas de ideação. Então a gente vai usar muito do conhecimento dos componentes do desempenho das abordagens da terapia ocupacional para apoiar essa construção das habilidades em torno da alimentação. E assim planejar, né? Que a gente vai trabalhar com a criança. Isso, a gente segue bastante o referencial da Camila Gomes e da Analice, né? A gente tem ali habilidades que são esperadas a cada idade. Então, eu não posso querer que uma criança com 6 anos ainda não se sirva de alimentos, né? Ela tem que escolher, ela tem que diversificar, ela tem que construir autonomia e independência. Da mesma forma que eu não posso cobrar que uma criança de 3 anos já use a faca com independência. Então, eu tenho que conhecer do desenvolvimento das habilidades funcionais, do próprio neurodesenvolvimento, para orientar a família e também ter ações ali dentro da alimentação que sejam favoráveis, né, ao que essa criança pode alcançar. Falar um pouquinho, então, das oficinas culinárias, que é uma abordagem que a gente traz, né, com mais ênfase aqui na psicoeducação, porque muitas vezes a criança ela não traz um quadro de dificuldade nem de seletividade, mas ela tem uma alimentação de qualidade bem ruim.
porque a gente vive muito de industrializados, né? É uma alimentação prática, é uma alimentação mais barata, e a proposta da oficina culinária é trazer hábitos alimentares saudáveis, é reconquistar a feitura do alimento, é ensinar a criança várias habilidades através de construir uma receita, escolher uma receita, selecionar os alimentos, lavar, picar, cortar, amassar. Aumentar o repertório, né? Aumenta o repertório alimentar e também das habilidades, né? Porque a gente precisa prepará-los para a vida. Então, muitas vezes a sua criança não tem nenhuma dificuldade alimentar e lá na agenda dele vai estar, né, a oficina culinária. Não é só o ato de comer, é todo o cuidado das habilidades de alimentação e de estimular uma alimentação muito saudável, em grupo, em brincadeira, de uma forma bem tranquila, para que a gente construa tanto uma alimentação saudável quanto as habilidades de independência e autonomia na alimentação, né? A gente trazer uma nova consciência de paladar, a gente ter ali vários componentes do desempenho que podem ser estimulados. A gente trouxe algumas fotinhos das nossas crianças vivendo, né? As oficinas. Então, eles fazem as receitinhas, eles brincam de MasterChef. Quando eles não conseguem ainda interagir com o comer, com o provar, eles vão, então, dar o alimento que eles produziram ali, seja para o dinossauro, para o familiar, para os terapeutas. Os outros colegas, né? É importante da gente entender da oficina culinária, como a Dani trouxe, que é isso, a gente não vai só trabalhar a questão alimentar em si. A gente tem ali, a criança, a parte matemática, ela vai ver peso, medida, ela vai trabalhar habilidades motoras, né? Então, passar a manteiga na forma. Então, são muitas habilidades. É rico o espaço da oficina culinária. Eu falo isso porque algumas mães às vezes vêm assim e falam: querido, mas por que meu filho foi colocado na oficina culinária? Ele come tão bem. Então, ele come tão bem, mas ele come... O que ele come? É saudável? Tem coisa que não. Então, além de preparar ele com uma alimentação saudável, a gente trabalha conta matemática, a gente trabalha leitura e escrita, a gente consegue trabalhar ali a parte social, né? Que a maioria das nossas crianças tem essas dificuldades. Então, assim, o espaço da oficina culinária, a gente entende o quanto de potencial, né? O espaço tem. Então, a gente faz essa avaliação. A criança está se desenvolvendo dentro do setor, né, do ABA? Tá. Então, ela tem condições de aumentar, né, esse repertório dela. E aí a gente acaba ali em conversa interdisciplinar ofertando a oficina culinária. Isso. E para os maiores que já podem aprender aí numa venda, no mercado, numa padaria, a gente tem os settings ali de mercadinho, que a gente põe as embalagens vazias, né, de alimentos, para simular a compra. É muito complicado a gente conseguir sair com um grupo enorme de crianças ou adolescentes para ir fazer uma compra real. Mas em alguns momentos isso é construído com a equipe, projetado, solicitada autorização para os familiares e até muitas vezes o acompanhamento dos familiares, né? Mas é um produto final de uma intervenção que começou aqui, no lúdico, brincando no mercadinho de achar lá a farinha quanto é que custa, faz a conta, segue a lista, quero fazer um brigadeiro, quero fazer um bolo. Então a criança está motivada, ela vai tentar ler, vai tentar achar a embalagem do alimento ali no mercadinho e aí se leva para dentro da cozinha e se começa a oficina culinária de fato. E aí no futuro, né, essa criança vai escolher ali ir para o mercado, ir para o shopping, né, aos poucos a gente vai saindo de dentro da clínica, desse espaço mais protegido para ela ganhar independência. Isso, né? Exatamente. É isso, família. A gente falou hoje um pouquinho, então, da questão alimentar. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente também conta com vocês para trazer mais dúvidas, para trazer outros temas que a terapia ocupacional e a nutrição pode abordar aí junto com vocês, familiares. Aguardo vocês. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.